Meus queridos, hoje eu quero falar sobre fé, e é interessante porque a fé é um fundamento básico para viver milagres. A fé é o fundamento básico para viver as promessas, e ainda assim, temos uma série de dúvidas a respeito da fé, uma série de questões mal resolvidas. Às vezes, não vemos milagres porque tratamos a fé como algo muito subjetivo. Às vezes, não vemos milagres porque tratamos a fé como algo emocional. Fé não é positivismo. Fé não é ficar declarando o que vai acontecer só para tentar se convencer. Fé significa declarar que algo vai acontecer porque essas novas realidades serão geradas em fé. A fé não vai mudar a estrutura do problema. A fé vai estabelecer novas realidades sobre o problema. As dívidas continuam sendo dívidas, a doença continua sendo doença, o problema do divórcio continua sendo um problema na sua casa, mas a fé estabelece novas realidades acima dessa realidade. A fé não é a negação do problema. Fé é crer que Deus tem novas realidades acima desses problemas. Podemos até dizer que a fé não é a negação do problema. A fé significa não dar aos problemas um lugar de governo na construção da nossa história. Quando um diagnóstico médico vem, ou uma crise como a que estamos vivendo acontece, isso não significa que você vai se alienar do que está acontecendo. Você só não vai dar aos acontecimentos um papel de governo na construção da sua história. Eu não sei quais são os desafios que você tem enfrentado, quais são as impossibilidades que você precisa superar, ou quais gigantes você está enfrentando. Mas uma coisa eu sei, a fé significa tratar as coisas que não são como se já fossem. Então, por mais que existam realidades agora tentando te parar, existem novas realidades em fé que vão te impulsionar. Quando trato aquilo que ainda não é como se já fosse, não fico abatido com o que está acontecendo hoje porque sei o que Deus já preparou para o meu amanhã. Devemos lidar com as circunstâncias da mesma forma que Deus lida com elas. Deus é atemporal, para Ele, o ontem, o hoje e o amanhã são o mesmo tempo, chamado agora. Deus não tem dificuldade em lidar com seu futuro, assim como não tem dificuldade em apagar o seu passado. A palavra de Deus diz que as coisas velhas se passaram e em Cristo, tudo se fez novo. E eu preciso que você entenda que o mesmo Deus que apagou o seu passado é o Deus que desenhou o seu futuro. A fé significa que eu não me movo pelo que os meus olhos veem, mas pelo que Deus fala. Eu não me movo pelo que eu sinto, mas pelo que Deus fala. Eu não me movo pelo que eu acho, mas pelo que Deus fala. Eu não me movo pelo que eu conheço, mas pelo que Deus fala. Porque aquilo que eu sinto é enganoso. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Deus conhece todas as coisas muito antes de existirem. Quando começo a definir o que Deus pode fazer com base nas minhas experiências, estou colocando Deus em uma caixinha, dizendo que acredito que Deus pode fazer até aqui porque já vi Deus fazendo até aqui. Mas Deus pode todas as coisas. E o mais poderoso é o entendimento do que a palavra de Deus diz: em tudo é possível ao que crê. Deus está colocando um limite, e esse limite são as fronteiras da nossa fé. Os seus olhos saberem o que é real não se compara ao Deus que criou todas as realidades antes mesmo delas serem estabelecidas. O convite de Deus para nós é: em que tal você parar de se mover por aquilo que vê e começar a se mover por aquilo que eu falo? A sua visão é limitada, o seu conhecimento é limitado, as suas sensações são enganosas, e o teu coração é enganoso. Deus está falando: e aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele continua sendo Deus, continua governando, continua dando a última palavra, continua tendo controle, continua gerando milagres, continua orando a fé dos seus pequeninos. Para Deus, não importa o tamanho que você tem diante dos homens, mas sim a porção de fé que você tem. Você pode ser extremamente simples, e ainda assim, ter uma vida extremamente próspera, porque Deus não vê como o homem vê. O que eu acho incrível na fé é que ela não se move de acordo com o status ou a patente que você tem, a condição financeira que você tem, a casa onde você mora ou a geografia onde você está plantado. A fé leva em consideração apenas uma coisa: se você crê, sem duvidar, ponto. Tudo é possível ao que crê. Eu quero que você guarde isso para sempre, em nome de Jesus. Tudo que você vai viver a partir daqui tem a ver com como você vai se posicionar em Deus a partir de agora. O que vai determinar o que você vai viver não é o lugar onde você está, mas sim o lugar onde você se esconde. Não é a geografia que garante o teu futuro, não é a política, a economia, o sistema ou o governo. Não são os tempos ao teu redor, mas sim a realidade dentro de você. José, dentro de um cativeiro,
exercia governo. José, dentro do palácio, exercia governo. José, ainda menino, diante dos seus irmãos, exercia governo. José, na casa de Potifar, exercia governo. Entenda isso, em nome de Jesus. Quem sabe quem é não se move de acordo com as circunstâncias ao seu redor, mas sim de acordo com a identidade que tem. José exerceu governo em qualquer etapa da sua história. Minha pergunta para você é: quem Deus diz que você é? Talvez, para alguns, Deus o tenha chamado de sonhador. Então, deixe-me fazer um convite: volte a sonhar. Os sonhadores não dependem das circunstâncias para escrever o futuro. Os sonhadores acessam lugares que ainda ninguém viu, acessam antes que todos os outros. Talvez você seja um empreendedor. Sua zona de graça é estabelecer projetos do nada, empreender do nada, criar do nada. Deixe-me te falar, no meio da crise é a maior oportunidade que você tem de exercer a verdade que você carrega. Empreenda no meio do caos. Talvez sua verdade seja no ministério de ajuda. Você é apaixonado por ajudar as pessoas, servir pessoas, se engajar com causas. Nossa geração nunca precisou tanto de esperança. Talvez sua zona de graça seja orar por enfermos. Você tem uma unção em um nível diferente, uma ativação de quando você ora, os enfermos são curados. You say. A grande verdade é que, quando a gente entende quem somos, os desafios não nos paralisam mais. Pelo contrário, nos ativam. Eu libero sobre você, os desafios não te paralisarão mais, mas te ativarão, em nome de Jesus. Pelo contrário, eles vão agitar as águas vivas depositadas em você. É como se algo tivesse represado, e Deus está querendo agitar essa fonte de vida que depositou em você. Eu já consigo ouvir daqui o som das muitas águas se movendo sobre a tua casa. Irmão, levanta-te e resplandece. Tudo o que você precisa fazer é crer no que Deus te disse e se mover em fé. Eu te garanto, as realidades ao teu redor vão ser transformadas a partir da realidade que você carrega. Que Deus Pai abençoe você, sua casa e sua vida grandemente.